Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Bruna Schroeder. Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. E hoje é um vídeo bem especial porque a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia do Meio Ambiente. Mas tá, e o que que isso tem a ver com a educação? Hum? A gente tem visto nos últimos tempos muitas catástrofes naturais acontecendo, né? E principalmente essa que aconteceu no Rio Grande do Sul no último mês. Tudo que aconteceu, né? Essa situação de calamidade pública, né? E que virou a vida daquelas pessoas de cabeça para baixo. E tanto é que eu tinha colocado um vídeo aqui falando que eu estava muito monotemática nas minhas redes sociais, porque não tinha como eu estar falando de outra coisa, né? A gente tem que estar ajudando, eh, tem que entender que somos um só. Não importa se é no sul, se é no sudeste, no nordeste, no norte, no centro-oeste, onde seja, né? A gente tem que estar disposto a ajudar quem está precisando. E uma situação dessas ali, como aconteceu no Rio Grande do Sul, é muito. A gente não tem nem como dimensionar, né? O caos que a vida dessas pessoas virou, né? Como um todo. E o mais triste é pensar que muitas dessas coisas, né? A maior parte dessas situações, elas podem ser evitadas com uma simples consciência, principalmente dos órgãos públicos, os governantes, né, que ao invés de colocarem o dinheiro todo em seus bolsos, eles poderiam investir um pouco mais nessa questão do meio ambiente. Pelo contrário, a gente está sabendo aí que tem gente querendo aprovar lei contra o meio ambiente ainda, né? Que favoreça mais e mais essa defasagem da natureza, que a gente retire ainda mais coisas da natureza sem dar uma chance dela respirar. Mas tudo isso acaba eh, enaltecendo aí uma ignorância do ser humano como um todo, né? Essa ganância por querer sempre mais. Não, a gente desvia uma verba aqui. Ah, não vai acontecer nada, não deixa esse povo aqui, ó, não vai acontecer nada. Entendeu? E quando acontece, olha o caos, né? Olha quantas pessoas, quantas famílias destruídas e quantas vidas perdidas, né? São situações também que a gente vê que aconteceram, por exemplo, lá em Minas, né? Brumadinho, Mariana, aquelas barragens, tudo fruto da ignorância, né? E da ganância de muitos. E o que acontece? Essas empresas continuam aí lindas e formosas, fazendo propaganda ainda em prol do meio ambiente, né? E todo mundo continua, toca o baile como se nada tivesse acontecido. E aqui é que entra esse fato do porquê eu tô trazendo esse assunto, né, para o vídeo, para o canal aqui, porque o que que ele tem a ver com a educação, né? Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa entender agora. Não dá mais para dizer, ah, não, não, isso aí não tá acontecendo, não, isso não vai acontecer. É agora. Alguma coisa tem que ser feita agora para cuidar desse planeta. Né? E não é papo de eco chata, nem de nada, nem de hippie. Não, gente, a gente tem que cuidar da natureza como um todo. Tem que rever as nossas formas de consumo, tem que rever eh, o nosso raciocínio, como a gente convive nesse planeta aqui, como que a gente convive com a natureza. A gente não, ela não existe para ficar cedendo aos nossos encantos, sabe? Realizando os nossos caprichos egocêntricos. Não, a gente faz parte dela. E é isso que a humanidade, a sociedade como um todo precisa entender. Então, nós, como cidadãos, nós precisamos entender que a gente precisa cobrar os nossos governantes. Não adianta você ir para a internet e ficar criticando quem está fazendo alguma coisa. O fulano, né? Eu estou vendo tanta gente, né? Tantas pessoas comuns indo lá para o Rio Grande ajudar, sendo voluntários ou ajudando, arrecadando dinheiro, fazendo a sua parte de certa forma, e o pessoal tá ali, ó, achincalhando. Pô, por que que você não usa essa mesma energia aí para criticar uma pessoa que está fazendo alguma coisa, para criticar um governante ou para cobrar desse governante? Porque, gente, vocês, né, vocês assim que me assistem, aí eu acho que todo mundo tinha que entender uma coisa.
Artista não tem nada a ver com poder público, entendeu? Quem a gente tem que cobrar é governante. Artista, tá? A gente entende que eles estão aí, que eles são porta-voz, que eles alcançam a massa, eles alcançam pessoas que eles se fazem ouvir, né? Que a gente não, pessoas comuns não conseguem. Nós não conseguimos, né, alcançar o público que eles alcançam. Mas mesmo assim, entende? Vamos parar de enaltecer político, vamos começar a cobrar eles. Vamos começar a ter um pensamento assim. E o que isso tem a ver com a educação é simplesmente tudo. Porque a gente precisa começar a se educar como um todo, entendendo como é que essas redes sociais ficam mexendo com a nossa cabeça na questão de consumo, esse consumismo desenfreado. Eu quero comprar uma blusinha aqui, usa umas 2, 3 vezes, não quero mais, joga fora. Não existe fora. Não existe fora. O lixo sai da sua casa, meu bem. Ele vai para outro lugar. Ele continua no planeta. Ele saiu da sua vista, mas ele continua existindo por aí. Então, precisa entender como ser uma pessoa que conviva numa boa, tranquilamente com a natureza. A gente precisa ter esse raciocínio. Não adianta você ser uma pessoa que fala assim: ah, não, mas eu gosto da cidade, não gosto do mato e tudo e tal. Bom para você, mas a natureza está aí e você precisa respeitar, e você precisa ensinar os seus filhos a respeitar a natureza, porque uma hora ela cobra. Tudo isso que está acontecendo, é isso, essas catástrofes, é a natureza pedindo seu espaço de volta. A gente fica desviando o curso de rio, a gente fica jogando lixo na rua, porque você pode achar que aquele seu papelzinho de bala não faz diferença alguma, faz. E faz muita diferença. Não custa nada você carregar ali na bolsa, colocar no bolso e jogar dentro de casa, sabe? Joga no lixinho em casa e armazena, saiba reciclar, saiba armazenar bem, diferenciar o seu lixo. Tem muitas cidades, inclusive eu tenho uma crítica a fazer aqui a Taubaté, porque é a cidade em que eu tô morando hoje em dia. Eu acho um absurdo o prefeito ter tirado a coleta seletiva daqui. É ridículo, é retrógrado, é um absurdo. Ainda mais eu que vim de uma cidade que eu cresci ouvindo a música da coleta seletiva, né? Eu sou natural de Curitiba e lá eu cresci com a família Folha, ensinando a gente, eles iam nas escolas fazer palestras para a gente, né? Entender como que separa o lixo e tudo e tal. Sei que as coisas não andam também tão maravilhosas assim por lá, mas pelo menos essa questão ainda continua funcionando. A gente precisa aprender a cuidar, a gente precisa respeitar. Como que você quer deixar um mundo melhor para o teu filho se você não faz a tua parte? Se você acha que, ah, eu preciso ter tudo, eu preciso comprar tudo, eu preciso ser, acontecer. Aí depois essas coisas ficam aí, é meu filho que se vira depois no futuro. Olha que egoísmo, gente, que pensamento mais imbecil. Então, eu tô nervosa fazendo esse vídeo aqui, porque é um assunto que parece que as pessoas estão falando há tantos anos sobre isso, e ainda tem gente que fala que não acredita em aquecimento global. Tem gente que tá vendo a calota derretendo ali. Não, tá vendo o nível do mar subindo. Não, não, não acredito que isso vai acontecer, não. Não, isso não vai acontecer. Não. Pelo amor de Deus, gente, passou da hora de colocar a mãozinha na consciência, entender que o mundo não gira ao redor do seu umbigo e cuidar desse planeta, tá? Porque todo mundo faz parte dele. E como eu falei no outro vídeo lá que eu tava falando, né, sobre o Rio Grande do Sul, tudo que eu faço impacta na tua vida e tudo que você faz impacta na minha. Então vamos ter um senso mais de coletivo mesmo, vamos pensar como sociedade como um todo. E passou da hora da gente ter essa consciência. E passou da hora da gente entender como que precisa cuidar desse planeta. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: ah, mas não adianta nada eu ficar economizando água em casa ou eh, separando meu lixo ou qualquer coisa se as grandes indústrias não estão nem aí. São elas as que mais poluem. Sim, são elas as que mais poluem. Mas nem por isso você te tira, né, sua parcela de culpa. Você também tem culpa. Como que você tem culpa? Você tem culpa, primeiro, de estar consumindo coisas dessas indústrias. Segundo, de estar sendo
tendo um pensamento tão limitado desse de: "Ai, se o grande está fazendo, então, eu posso continuar, né, a minha parte não tem, a minha parte é pequena, então não vai fazer diferença", mas faz diferença. Então passou da hora da gente entender como cuidar desse planeta como um todo, né, esse é o meu apelo aqui. Porque é um assunto muito sério, é muito sério. E isso que aconteceu no Rio Grande do Sul não é nem a ponta do iceberg, gente. Isso aí não é nada perto do que pode acontecer. E vai acontecer em muitos lugares. E a gente precisa ter uma consciência rápida, sabe? Tem que achar uma solução rápida, tem que cobrar as pessoas que têm o poder para fazer alguma coisa, para fazer a diferença. E eu ia trazer até uma informação aqui que eu vi uma vez no vídeo do Dia da Terra daquele cientista, né, o Neil deGrasse Tyson, falando que depois que o homem foi para a Lua, que começou a surgir essa questão da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que o ser humano começou a pensar, opa, pera lá, a gente tem que cuidar daquele planeta ali, entende? Tem que cuidar do meio ambiente. Começou um pouco, né, nos anos 70 começou, com muita força essa ideia de natureza, né, os hippies, o movimento hippie como um todo surgiu aí para cuidar da natureza, para cuidar do meio ambiente, a ideia da reciclagem. Eu vi aqui que em 1972 foi o ano que foi realizada, né, a primeira grande conferência sobre questões ambientais, que é a Conferência de Estocolmo. Então, a partir de então, a gente começou a ter uma consciência, porque é um planeta lindo, maravilhoso, enorme para gente que está dentro dele, né? Dentro dele não, porque a gente tá fora, né? A gente tá ao redor dele ali. Mas ele é frágil. Ele é frágil e em 100 anos a gente acabou com a natureza. Em 100 anos a gente tirou tanto recurso natural com a nossa revolução industrial e tecnológica que ela não tem nem respiro para conseguir repor tudo que a gente está colocando, vai levar muito tempo. E outra informação que eu queria trazer aqui, eu sei que eu fiquei mais, né, brava falando desse assunto, mas a informação que eu queria trazer aqui também é que essa questão do dia do meio ambiente, que eu acho que é um chamado é um alerta para todo mundo entender que, gente, tem que cuidar do planeta, do meio ambiente, você tem que economizar água, você tem que fazer a sua parte como um ser humano, como um todo. O Dia Mundial do Meio Ambiente nasceu, né, nesse dia 5 de junho, porque as Nações Unidas decidiram que esse dia seria o dia perfeito para destacar que a proteção e a saúde do meio ambiente é uma questão relevante que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico em todo o mundo. E aí você vem me falar que isso não tem nada a ver com educação? Que isso não deveria estar sendo ensinado nas escolas? Hum? E não só nas escolas, né, gente? Porque de nada adianta a criança aprender na escola e o adulto em casa continuar falando, ah, isso daí é besteira, sabe? Isso daí não é nada. Teu professor não sabe o que está falando? Não adianta, gente. Tem que ter uma consciência coletiva, tem que ter todo mundo um, um letramento de meio ambiente como um todo, né? Estou falando como um todo muitas vezes nesse vídeo. Eh, mas a gente precisa educar desde pequeno, mostrar para a criança que ela tem que respeitar a natureza, ela tem que respeitar o ambiente em que ela está vivendo, não tem que ficar jogando água para fazer vídeo. Nossa, eu vi esses dias uma pessoa fazendo um vídeo, era para falar de bem-estar, mas o tanto de água que estava indo embora naquele vídeo me deu até calafrio. Não pode jogar lixo na rua, não pode. Você não precisa ter zilhões de coisas para você se sentir uma pessoa, sabe? Você tem que ser uma pessoa íntegra. Na verdade, não são as coisas que vão te definir. Então, não se sinta mal porque, eu não posso ter o carro da hora, eu não posso ter a casa, não sei o quê, eu não posso ter a TV mais legal, ou sei lá, às vezes tem essas lojas de decoração também que tem tanta coisinha, né?
Para você colocar em casa para quê? Sabe? Então vamos ter uma reeducação, era essa palavra que eu estava procurando. A gente precisa ter uma reeducação ambiental, uma reeducação mental de como a gente está convivendo com esse planeta, antes que seja tarde. Porque, infelizmente, coisas assim, como aconteceram, né? Essa catástrofe horrorosa que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso aí é uma coisa que pode se repetir muitas vezes. E o problema, além desse caos que acontece ali no momento, é o que vem depois, é o que eu falo no outro vídeo também. É agora que as pessoas vão começar a sentir, porque a vida delas mudou da água para o vinho. Aquela vida que elas conheciam não existe mais. E olha como o ser humano acaba mostrando a sua verdadeira face também, porque a gente está sabendo de eh, tantos desvios, né, de conduta e de doações, de mantimentos, de água, gente querendo vender água, gente cobrando dos outros ali. É, dá até um desânimo, sabe? Dá até um desânimo pensar do jeito que o ser humano se comporta. São nesses momentos em que você vê que basta você tirar um pouquinho do conforto que a sociedade dá, porque ele vira quem ele realmente é. Ele mostra o selvagem que ele sempre foi, porque o ser humano sempre foi muito selvagem. E a gente só é um selvagem agora com smartphone na mão, com tecnologia. Porque o resto, a conduta, né, o comportamento, infelizmente, é o do tempo das cavernas ainda. Então é por isso que a gente precisa reeducar, educar as nossas crianças, reeducar os nossos adultos, né? Que tem muita gente. Bom, tem gente acreditando que a Terra é plana ainda até hoje, tem gente que é contra a vacina e ai meu Deus do céu, dá até um cansaço, sabe? Dá um cansaço, gente, dá um cansaço essas coisas, porque ah, é difícil, né? É difícil. Não deixem a ignorância tomar conta da cabecinha de vocês. Pesquisem, a internet tá aí. A gente tem uma ferramenta tão grandiosa que não serve só para ficar vendo vídeo de dancinha ou vendo piadinha na internet, sabe? É um grande campo de pesquisa aqui. Então, vamos, a partir desse dia, né, pegar esse dia de hoje como exemplo para cuidar da nossa terra, do nosso meio ambiente, para cuidar do nosso futuro como um todo. E não pense que, eu vou morrer mesmo, não tem problema. E quem vai ficar? Aí quem vai ficar é que se lasque com o seu legado de ignorância. Não é assim que funciona, não. Então, tá na hora da gente botar a mãozinha na consciência, cuidar do nosso meio ambiente e acho que hoje é um dia essencial para parar e refletir sobre isso. Como que você se comporta em relação ao meio ambiente? Qual é a sua relação com a natureza? Você anda respeitando ela? Ou você só quer que ela te dê e você não dá nada em troca? Hum? E é isso. Meio ambiente e educação. Tem que andar de mãos dadas porque é isso que vai garantir o nosso futuro, a nossa permanência nesse planeta. Caso contrário, já tem tantas outras formas de ignorância se levantando por aí e que estão ameaçando a gente de todas as formas. Então, por que a gente sempre tem essa mania de querer estar se autodestruindo? Hum? É um bom momento para refletir, tá bom? Antes de encerrar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like no vídeo, por gentileza, ativar o sininho para notificações e também para você inscrever-se no canal e compartilhar com os amigos, né, com o pessoal aí que você gostar, e comentar também o que você acha sobre isso, o que você pensa, o que você faz, né? Qual é qual é a sua parcela aqui, né, de contribuição de cuidado com o meio ambiente, tá bom? Então, se quiserem saber mais um pouco desse assunto, eu vou deixar alguns links interessantes na descrição. Dessa vez eu vou colocar mesmo, hein? E é isso, tá bom? Até uma próxima. Um beijo.